E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro perdeu ontem para o América por 3x1 lá no Independência, né, e colocou fim à sua campanha no Campeonato Mineiro, eliminado na semifinal da competição. A gente precisava ganhar por 2 gols de diferença e em nenhum momento esteve ganhando nem por 1, né? O América abriu o placar, o Cruzeiro empatou, o América fez o 2x1, o 3x1 no final, estamos fora da competição. O técnico Felipe Conceição falou após o jogo e criticou bastante a arbitragem, dizendo que as marcações desequilibraram o jogo em favor do América. E deu até uma cutucada no adversário, dizendo que outros times reclamam sempre e que isso às vezes dá resultado. E eu concordo que a arbitragem teve marcações questionáveis nos 3 gols do América. Para mim, o segundo gol, né, o pênalti que o juiz deu pelo toque de mão do Ramon, não foi pênalti. A bola pega no corpo, depois pega no braço, não tá vindo em direção ao gol, aquilo pra mim não é pênalti nunca, tá? Se o Sandro Beirahit falou que foi, é porque não foi, vocês podem ter certeza disso. O primeiro eu acho um pênalti marcável, o Bruno José realmente tá segurando o cara do América ali, se teve força ou não pra parar o cara. São outros 500, mas ele tá com os braços esticados ali, é totalmente compreensível a marcação da arbitragem, mesmo que caiba alguma discussão. E o pedido de falta no Claudinho no terceiro gol, se eu fosse o juiz eu não teria dado a falta, eu teria mandado o jogo seguir, então pra mim o gol foi legal, mas eu entendo que tem gente também que marcaria a falta. E é assim mesmo, o futebol é subjetivo, opiniões diferentes fazem parte, não é uma ciência, é um jogo. Mas com relação à partida, eu não acho que seja correto acreditar a eliminação apenas à arbitragem, porque o Cruzeiro não fez em campo o suficiente para contrariar a expectativa de todo mundo. O América era favorito e em nenhum momento o Cruzeiro foi aquele time que foi para cima, que pressionou, que criou um monte de chance. Não foi, foi um jogo muito frio e não a frieza que a gente gosta, né? O jogador ser frio na cara do gol para aproveitar as chances. E é por isso mesmo que eu acho que o América mereceu ir para a final, porque eles foram eficientes, as chances que eles tiveram, eles aproveitaram. Um pênalti, por exemplo, se você não bate bem um pênalti, você não faz o gol. E o Rodolfo bateu muito bem os 2 pênaltis e o América foi mais competente que o Cruzeiro nos 2 jogos, por isso ganhou os 2 e por isso está na final. E o gol que o Cáceres perde, por exemplo, quando o jogo ainda tá 0x0, enfiando uma bica na bola pro alto, é um gol que não se pode perder num jogo decisivo. O Kleber Gladiador em 2009 sabe muito bem disso e a gente também. Mas se tem uma hora para errar e para aprender com isso, é o Campeonato Mineiro. E na atual conjuntura, não é vergonha nenhuma pro Cruzeiro ficar fora da final do Campeonato Mineiro. Especialmente considerando que o Cruzeiro continua uma bagunça dentro e principalmente fora de campo. Afinal, a gente segue sem pagar salário pros jogadores em dia e não acho que o Cruzeiro perdeu por causa disso. Mas é claro que isso também atrapalha o ambiente e a gente vê o América, que era o nosso adversário, muito melhor organizado, com um trabalho muito mais consolidado. Há mais de um ano que o Lisca tá lá, eles já têm um padrão de jogo e eles estão na Série A, com salário em dia. Enfim, a camisa, ela às vezes ganha jogo. Camisa sozinha nunca ganha jogo. E salário em dia, eu acho que ganha mais jogo do que camisa. O treinador também falou sobre ajustes no elenco, que nessas próximas 2 semanas devemos ter chegadas e saídas de jogadores. E nesse contexto, não tem como a gente ignorar a situação do Marcelo Moreno, atacante que nem foi relacionado para o jogo de ontem. E eu questiono um pouco o fato do Moreno nem ser uma opção de banco, né? Porque presença diária ele tem. Então, no momento que a gente fosse tentar uma pressão, um desespero ali nos instantes finais, um jogador com o perfil dele tem sim a sua utilidade. Mas convenhamos, né? A gente não deve ficar se enganando que se o Moreno entrasse ontem, ele ia meter 2 gols e mudar a história da partida, porque durante todos os jogos que ele fez desde que voltou pro Cruzeiro, ele não fez isso em nenhum momento. Então é improvável que ele fosse fazer ontem. E essa situação do Moreno, ela não é simples resolver, porque além do jogador ter contrato com o clube até dezembro do ano que vem, o Moreno é um jogador que tem uma importância grande na história do Cruzeiro. Ele teve 2 passagens anteriores que foram muito boas.
boas. Essa tá sendo muito fraca, todo mundo sabe disso, só que você não pode simplesmente chegar aí, irmão, você não tá jogando bem, sai fora, arruma outro clube, vou te dispensar. A coisa tem que ser conduzida com um pouco mais de cuidado, até porque eu tenho certeza que o Cruzeiro também deve muito dinheiro pro Moreno. Então o melhor cenário possível seria haver um consenso, né? O jogador entender que ele não vai ter espaço por aqui, procurar outro clube para jogar, o Cruzeiro também liberá-lo. Não acredito que a gente vai receber qualquer dinheiro por uma saída do Marcelo Moreno, simplesmente porque é um jogador de uma idade mais avançada e o próprio salário dele já é alto, né? Então um clube que quiser contratá-lo já tem que fazer um compromisso financeiro importante para arcar com o ordenado dele. E como está muito claro, o Felipe Conceição não gosta de atacantes com essa característica, de um cara mais fixo na área, mais de bola aérea, né? Ele gosta de atacantes de mais movimentação e a própria chegada do Bissoli, tirando o Moreno até do banco, deixa bem claro isso, né? Hoje aí o principal nome pro ataque é o Rafael Sobis, depois a gente tem o Bissoli aparecendo como alternativa e o Potker também. Então hoje o Moreno é a quarta opção para centroavante e é um jogador de salário alto. E eu gostaria que vocês comentassem qual pensam que é o melhor destino nesse momento para o Moreno, se é realmente deixar o Cruzeiro ou seguir como uma alternativa de elenco, mesmo que ele não seja tão utilizado nesse momento, porque pode ser que a Série B nos mostre outras necessidades, né? Pode ser que a coisa mude de figura, que o Felipe Conceição resolva experimentar uma coisa diferente, por mais que ele não seja um técnico de muitas novidades, né? Ele é um cara bem preso ali às suas convicções, mas deixem aí os comentários o que vocês acham que seria o melhor acontecer com o Moreno. E se o treinador falou em saídas, uma chegada não deve acontecer. O lateral direito Matheus Alexandre, que já foi especulado no Cruzeiro algumas vezes, pertence ao Corinthians e está emprestado na Inter de Limeira. E segundo informação do Samuel Venâncio nessa segunda-feira, o jogador deve ser aproveitado pelo Corinthians, então ele não vem para o Cruzeiro. E essa situação da lateral direita até o momento é um problema, né? Porque o Cáceres é o titular, é o dono da posição e creio que vai continuar como titular. Mas a gente viu o Giovani, que entrou aí num jogo do Campeonato Mineiro, entrou até bem, que assim, a gente ainda não tem certeza se ele vai ser o reserva para o Cáceres. Teve o Ramon Rocha, que foi relacionado em algumas partidas, mas não estreou. São dois jogadores muito jovens. O Cruzeiro vai apostar nos meninos ou vai trazer mais um jogador? Porque toda hora falam de contratar outro lateral direito. E o Matheus Alexandre, que era o nome mais cotado, não virá para cá e ele vai ser aproveitado pelo Corinthians, segundo o empresário dele falou lá para o Samuel Venâncio, tá? Então vamos ter que buscar outra alternativa, né? Eu confesso que eu gostaria de ver os jovens do Cruzeiro jogando e talvez fazer alguns amistosos aí nesse momento de intertemporada seria importante justamente para isso, para que o técnico observe os jogadores, né? E a gente veja se realmente vai precisar de outro lateral. Um jogador que falou após o jogo de ontem foi Rafael Sobis. Ele destacou que o time está crescendo, jogando de igual para igual contra equipes da Série A e que a eliminação servirá de aprendizado, mas que todos podem ter certeza, o time está no caminho certo. Eu gosto muito das leituras de jogo que o Sobis faz, muitas vezes inclusive eu gosto mais da leitura de jogo que ele faz do que da partida que ele faz dentro de campo. Ontem foi um dos jogadores que não jogou bem, mas a verdade é que ninguém do Cruzeiro ontem fez realmente um jogo destacável, né? O Cruzeiro teve uma atuação muito apagada, talvez o único que a gente possa dar algum destaque positivo seja o Matheus Pereira, né? Por causa da jogada do gol, o belo cruzamento que fez, mas até o Barbosa, que fez o gol, teve uma atuação muito fraca. E eu tenho essa mesma sensação que o Rafael Sobis falou na entrevista. O Cruzeiro está sim num caminho interessante, não é nem de perto aquela terra arrasada que foi na última temporada, em que o Cruzeiro realmente parecia uma bagunça, parecia não saber nada do que estava fazendo. O Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro ele conseguiu ter uma cara de time, hoje existe um padrão de jogo e dá pra gente enxergar isso. Quem fala que o Cruzeiro não tem padrão de jogo, tá errado, tem padrão até demais. E a gente não pode superdimensionar essa eliminação do Campeonato Mineiro, porque quando a gente ganha o Campeonato Mineiro, isso não significa nada pro Campeonato Brasileiro. 2019 é o melhor exemplo, ganhou o Campeonato Mineiro e foi rebaixado poucos meses depois. O Campeonato Mineiro é só o Campeonato Mineiro, ele serve para ajeitar o time e a gente já deu uma garibada boa. Precisa de ajustes, de melhorias em todos os setores, alguns atletas precisam sair, eu concordo totalmente, outros podem chegar também, o que é muito complicado a gente pensar num clube que não tem dinheiro e não paga salário em dia, né? Vai contratar mais gente, mas enfim, o Cruzeiro tá sim num bom caminho e eu acredito sim que o Cruzeiro vai subir nessa temporada. Tudo bem ficar puto, lamentar a eliminação, beleza, mas a gente não precisa
queimar a casa para se livrar do rato. É buscar onde está o problema, resolver o problema e seguir adiante, porque o Cruzeiro já tem sim uma estrutura de time e só vale pontuar que agora a gente vai ter aí praticamente 20 dias sem jogos, né? A próxima partida é na estreia da Série B contra o Confiança lá em Sergipe e vamos torcer para que o Cruzeiro aproveite bem esse período aí. O elenco se reapresenta na quarta-feira para começar os treinamentos. E aí se a gente vai ter alguns amistosos ou não nessa intertemporada ainda não foi divulgado. O portal Deus Me Dibre fez uma matéria muito interessante mostrando que o Cruzeiro tem uma série de jogadores jovens que podem deixar o clube de graça nos próximos meses, porque eles assinaram contratos na última gestão por um prazo superior a 3 anos. O que acontece? Segundo o regulamento da FIFA, jogadores que são abaixo de 18 anos, o primeiro contrato profissional deles pode ser no máximo por 3 temporadas. Se assinarem por 4 ou 5 anos, depois de 3 anos o resto é inválido, é como se fosse nulo. E o Cruzeiro tem 8 jogadores nessa situação. São eles o goleiro Rodrigo Basílio e os zagueiros Alisson e César. O lateral direito Danilo, o lateral esquerdo Kaique, que já jogou pelo profissional, o volante Ageu, o meia Vitinho, que atualmente está emprestado ao Palmeiras, e o atacante Stênio, que é peça recorrente no time principal. Todos assinaram contratos por um período superior a 3 anos, quando ainda eram menores de idade, e isso aí pode ser porque a diretoria anterior não conhecia a regra da FIFA ou simplesmente porque ignorava essa regra. Nos dois casos isso é muito grave, mas ainda pode ser corrigido. O clube recentemente acertou a renovação no contrato do zagueiro Everton para não perdê-lo dessa forma, mas a gente perdeu o meia Alejandro por essa regra. Ele foi pro Dallas dos Estados Unidos e o Cruzeiro só manteve um percentual dos direitos do jogador porque o atleta exigiu isso ao seu novo clube. E o volante Ageu é o caso mais preocupante no momento porque em agosto agora termina o 3º ano do contrato e ele poderá sair de graça. Ele foi um dos jogadores que o São Paulo pegou a prioridade de compra quando emprestou pra gente o Everton Felipe no último ano. É um cara muito promissor e valorizado. O que eu espero é que a nossa diretoria corra contra o tempo, procure os representantes desses 8 jogadores e renove os contratos deles o quanto antes, tá? Para que a gente não corra o risco de perder nenhum desses jogadores, porque todos eles têm sim o seu valor, alguns mais valorizados, outros menos, mas por exemplo, o Stênio já é jogador do time principal, o Kaique treina constantemente com o time principal, Danilo já treinou, o Ageu é um volante considerado muito bom de bola, um jogador que o Cruzeiro inclusive tem 100% dos direitos econômicos. A gente não pode perder esses atletas se quer um dia se recuperar no cenário nacional. E aí eu espero que o Sérgio e o Mazuco peguem esse boi com o chifre, porque se deixar na mão do Jabaquara vai dar merda, né? O nosso diretor da base já se provou incompetente em diversas situações desde que assumiu o clube, mas o Cruzeiro não abre mão dele de forma nenhuma e eu não consigo entender por quê. Mas ainda assim que o Sérgio tenha muito claro na cabeça dele que se o Cruzeiro perder esses jogadores, a culpa não vai ser do Wagner, a culpa vai ser dele, porque já tem mais de um ano que ele é presidente do Cruzeiro e até hoje essas situações não foram corrigidas. Tem que ir atrás dos caras, trabalhar e resolver essa situação. E para fechar, o nosso time feminino ficou num empate por 1-1 contra o Botafogo ontem no Sesc Venda Nova. O nosso gol foi marcado pela Lucero ainda no primeiro tempo e novamente as cabulosas tomaram um empate no fim e perderam um caminhão de chances de gol. Nós estamos em 11º lugar no campeonato com 5 pontos. Eu tô bem preocupado com o rebaixamento nessa temporada porque o time não tá engrenando. Todo jogo repete os mesmos erros, perde um monte de gol e toma gol no final, né? Seja do primeiro ou do segundo tempo, o time morre na reta final e acaba levando um gol. Isso tá se repetindo e o Cruzeiro não tá conseguindo ganhar de times que são piores que eles. O caso do Botafogo é um deles, não podia ter perdido ponto. Hoje as cabulosas estão apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento e vão ter que começar a tirar pontos de times mais fortes. O que é sempre muito complicado, porque tem times aí do futebol feminino que são bem melhores que o Cruzeiro atualmente. Então, deve ser um campeonato longo, vamos torcer para dar tudo certo, porque a chance de rebaixamento nesse momento, ela é muito grande, tá? Infelizmente, o próximo jogo é na quarta-feira contra o Kinderman, lá no Sul. E esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!